O jogo de praia nunca esteve tão alta como hoje em São Januário. Renato Portaluppi assumiu o Gigante da Colina e mudou todo o estilo de jogo do time cruzmaltino. Hoje eu vim te mostrar como joga essa equipe do Vasco e alguns dos segredos que garantem a invencibilidade até o momento desse vídeo para o time cruzmaltino. Fala galera, tudo bem? Vini Valência aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o Vasco, seu modelo de jogo. No dia 3 de março de 2026, o Renato Gaúcho ele assume como novo treinador do Vasco após a saída do Fernando Diniz. 15 dias depois, o Vasco passa por times como Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense num grande clássico, ainda invicto. E muitos torcedores se perguntam o que mudou do time do Diniz para o time do Renato Gaúcho. Aqui está a resposta. O primeiro fator que a gente tem que olhar é no meio-campo. O Diniz tinha um modelo muito forte pelos lados do campo e sempre optava por jogadores criativos. Ao longo da sua carreira, a gente vai ver isso. O Fluminense ficou muito nítido que o Diniz gostava muito de utilizar o Ganso em vários momentos. No Vasco, a gente viu ele utilizando muito o Felipe Coutinho. Com a saída do jogador, o Renato opta por ter um meio-campo mais físico, colocando Hugo Moura como primeiro volante e também equilibrando Tietê e Thiago Mendes. Quando a gente olha para esse trio, parece muito defensivo, mas quando a gente observa dentro de campo, é um trio que dá mobilidade, sempre se aproximando do setor da bola e oferecendo um apoio para quem tem a posse. E nisso o Renato é muito certeiro. Ele sempre coloca volantes com força física, com pegada, mas que conseguem sair também para o jogo. Acredito que com exceção de quando ele coloca Arthur e Maicon para jogar juntos, a carreira toda do Renato ele utilizou sempre um primeiro volante mais físico, de mais imposição e que seja naquele modelo mais antigo. No Vasco não foi diferente, mas eles conseguem também agregar muito na fase ofensiva. No banco a gente viu alguns jogadores também entrando nesse setor. O Cauã Barros ele acabou sendo expulso, mas teve bons momentos quando entrou. A gente viu o JP, jogador que estava tendo muita rodagem, mas que quando entrou também foi muito bem, jogador criativo, a moda antiga e que pode ter mais minutos com o Renato. E também o Rohan Rojas, que participou até de gols, o camisa 10 mais clássico, parecido com o que o Renato tinha com o Jean-Pierre e com o Luan, e que agora também pode ter mais minutos dentro dessa equipe. E o jogo que mais me impressionou foi o que o Renato demonstrou uma força de meio campo. Se a gente pega o jogo contra o Palmeiras, o jogo que nessa sequência parecia o mais complicado, Renato soluciona muito bem um problema que outros times não conseguiram resolver contra o Palmeiras. O Palmeiras segue utilizando de um jogo muito físico, um jogo muito longo. Mas o que é que o Renato fez? Ele investiu em ganhar os duelos e depois dos duelos manter a posse. Foi muito difícil para o Palmeiras manter a bola durante a partida. Em todos os passes, em todas as bolas longas que o Palmeiras tentava, sempre tinha um jogador do Vasco para ganhar a segunda e manter a posse para o time Cruz Maltino. Então foram poucas as situações em que o time do Palmeiras tentava sair jogando, mas sempre o rebote acabava terminando com o time do Vasco. Isso é um ponto muito presente no time do Renato. Olha como ele valoriza a posse de bola, olha como ele povoa o meio-campo, não só atacando em ataques mais combinados, né, de apoios, aproximações, mas também se prepara para defender e evitar correr 40, 50 metros para trás. Isso é uma estratégia muito boa e que, principalmente contra um time que abusa da bola longa, pode ser um remédio muito interessante. Renato provou nesse jogo que fez uma leitura muito boa contra o Palmeiras e conseguiu parar um dos times que estavam mais gerando perigo no Brasil esse ano. Para ficar bem claro, a gente pode ver também pelo posicionamento dos jogadores. Olha como principalmente o lado direito do Palmeiras, o lado de ataque da direita do time, ele está muito conjunto. E dentro disso prova um pouco que a bola ficou um pouco espirrada. Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever. O YouTube muitas vezes não transmite esse tipo de conteúdo para todo mundo. Então se você tá gostando, é muito importante você sinalizar para o YouTube que você quer ver mais conteúdos como esse. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ainda ativar o sininho para receber as notificações desse canal. Vamos voltar para o vídeo. Se a gente for pegar as finalizações, o Palmeiras teve apenas 3 finalizações dentro da área, uma delas sendo um gol. Mas dentro disso dá para ver uma solidez defensiva, de evitar ao máximo finalizações de próximo, evitando também levar perigo. O Vasco, por exemplo, teve 6 finalizações dentro da área. Isso mostra um claro domínio do time Cruz Maltino. Se eu falei que o meio-campo está muito forte, eu queria dizer que o meio-campo está muito forte não só em zonas centrais. Mas como o time se aproxima muito, é comum a gente ver os meio-campistas se deslocando para o lado para gerar triangulações. E essa é a forma preferida de ataque do Vasco. Os jogadores se aproximam muito pelo lado do campo, sempre trocando passes rápidos e sempre estão em infiltração. Isso ajuda o time a chegar próximo da área e gerar oportunidades. Mesclando jogadores rápidos, como os pontas que o Vasco tem no elenco, seja o Rinestrosa, seja o Andrés Gomes ou até o Nuno Moreira, que vai muito bem nesse ataque ao espaço também,
com jogadores mais de controle e passe, como Rojas, Thiago Mendes, entre outros, o Vasco consegue chegar muito bem à linha de fundo. O Cuiabano foi um jogador muito importante em vários momentos pelo Botafogo, foi para a Europa, acabou retornando. Agora no Vasco ele tem tido um momento de muita oportunidade. O Cuiabano ele é um jogador que teve problemas com o Renato logo que surge no Grêmio, não jogou tanto, mas depois a gente viu que ele teve bons momentos no Botafogo, chegando até a sair do Brasil e ir para a Europa. E agora, o Cuiabano ele tem um repertório tático muito bom. Ele consegue ir por dentro, por fora, ganhar espaço na linha de fundo, chegar tabelando e acessar uma zona mais interna. Dentro disso, ele se torna um coringa, um jogador muito rápido, que combina também com muita inteligência e que consegue fazer ações ali que desequilibram o adversário. No momento, ele é o líder de participações em gol com o Renato no comando. Ele soma 5 participações, enquanto o Juan Rojas tem apenas 3, e é um dos jogadores trunfo dessa equipe. Seja em cruzamento, seja também em situações de escanteio, o Vasco tem se aproveitado muito das jogadas pelo lado de campo. Tanto a troca de passes, que é muito bem feita, algo que o Renato pede, quanto também as situações de ida para a área. Os jogadores entendem muito bem como preencher. Desde a época do Diniz, já era um ponto alto muito forte pelo Vasco, e a gente via mais combinações com bolas rasteiras, aproveitando principalmente o quadrado atacando o espaço. Bruno Moreira, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Ryan, são jogadores que entendem muito bem os movimentos ali e que conseguem, principalmente em bolas rápidas, ajudar a equipe. Agora, com o Renato, a gente vê que existe uma variação também acessando a área também pelo jogo aéreo. Se tem um jogador que para mim cresceu desde que o Renato assumiu, é o Thiago Mendes. Ele é um dos jogadores chave nesse time porque consegue unir muito bem a parte defensiva com a parte ofensiva. Quando muitos torcedores olharam para Hugo Moura e Thiago Mendes juntos, muitos deles já pensaram que o Renato vinha com escalação e com um time mais recuado. Mas isso aí não é o que aconteceu. O que a gente tem visto é muita sinergia entre os jogadores de meio campo e principalmente o Thiago Mendes equilibrando muito bem os momentos de pressionar e de recompor. O Thiago Mendes ele tem feito muitas coberturas, entendendo muito bem o momento de aproximar e de sair. Dentro do jogo, não é raro ver situações onde um jogador já está abordando um adversário e o Thiago Mendes chega na boa para recuperar a bola. Jogador muito inteligente que consegue ir muito bem nesses momentos de dobra. A gente tem visto que, principalmente em zonas mais avançadas, né, no campo do adversário, o Thiago Mendes tem recuperado muitas posses e gerado ataques. Foi um jogador que por muito tempo se esperou com o Diniz que ele fosse uma espécie de coadjuvante, ali, até para ajudar muito o Coutinho. Nesse momento, o Thiago Mendes ele atinge a sua melhor fase no Vasco e soma um protagonismo com outros jogadores do ataque. Eu não posso deixar de citar também a mudança que existe na conversão de chances. O time do Vasco marca muito mais com o Renato Gaúcho do que marcava com o Diniz. Se a gente for pegar a comparação, é até muito distante o resultado. Enquanto com o Diniz o Vasco marcava 18% das chances que criava, com o Renato o time marca 50%. Ou seja, uma a cada 5 chances com o Diniz terminava em gol no ano de 2026. Com o Renato, uma a cada 2. Isso é uma mudança muito grande que demonstra quanto o time tem assimilado a ideia e como ele passa tranquilidade para os jogadores da frente. E isso também é comprovado quando a gente pega os jogos. Os 3 jogos até aqui, o Vasco começou a partida perdendo, mas mesmo assim consegue ter o equilíbrio mental e a força para conseguir ou empate ou a vitória. Isso aconteceu nos 3 jogos e a gente vê que o time do Vasco é o time da virada. Mas diz aí, o que que você está achando do time do Vasco? O que que a gente pode esperar dos próximos jogos? É muito importante você curtir esse vídeo e se inscrever. O YouTube muitas vezes não o YouTube muitas vezes não recomenda esse tipo de canal para quem passa ali na home do YouTube. Então, se você já está vendo o vídeo até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever para ter mais vídeos como esse. Fiquem com Deus e até a próxima.